7º ano. A Proeli está de volta. E como sempre falo com vocês, né? Então, estamos aqui na construção do conhecimento, certo? E espero que vocês, nesse semestre, estejam sempre mais, bem melhor, bem mais do que o semestre passado, dispostos a aprender, ok? E como tema dessa nossa aula, que é a aula de número 28, nós temos o quê? Que é o início do capítulo 5, que a gente vai começar a estudar o capítulo 5. Então, nós temos como tema artigo de divulgação científica. Pro, o que é isso? É um gênero textual, certo? Então, vocês já sabem a diferença de gênero textual e tipologia textual, ok? Então, fiquem agora com a aula da Pro. Definição de o que é um artigo de divulgação científica. Então, o que é? É um gênero textual discursivo que tem por objetivo promover o contato do leitor leigo, que é o leitor leigo, que mal sabe sobre o assunto, com o universo da ciência e da tecnologia. Daí o nome artigo de opinião científica. Então, o que é científico está relacionado o quê? A ciência, certo? Então, vamos lá. Quais são as características desse gênero? O artigo de divulgação científica, ele é o quê? Um texto expositivo. O que é um texto expositivo? Lembre-se, o texto expositivo é o tipo de texto, a tipologia textual ao qual pertence o artigo de divulgação científica, que é o quê? Que é um gênero textual. Então, o texto expositivo você vai encontrar em quê? Em jornais, revistas, são aqueles textos que têm por objetivo informar o leitor, certo? Transmite o quê? Transmite conhecimento de natureza, lógico, científica, bem mais técnico, né? A linguagem desse texto. Os verbos, predominantemente no presente do indicativo, certo? Vai estar sempre no presente, predominantemente, na maioria das vezes, no presente do indicativo. E a sua linguagem é o quê? Clara e objetiva, apesar de ser um texto bem técnico, né? Porque é científico, ok? Qual é a estrutura desse gênero? A estrutura do gênero textual, artigo de divulgação científica, é o quê? Constituída por uma ideia principal, tem sempre uma ideia principal, e desenvolvido por meio de quê? De provas e uma conclusão facultativa. Por que ele é desenvolvido em relação por meio de provas? Porque quem estuda, o cientista, a pessoa que está bem aprofundada, o estudioso, vai fazer o quê? Vai fazer uma pesquisa, certo? E para divulgar aquele texto, ele tem que ter uma prova, certo? Uma prova científica. Não vai divulgar ou escrever qualquer coisa. Precisa ter provas para que o seu texto seja divulgado, certo? Onde é que nós podemos encontrar o artigo de divulgação científica? Nas revistas científicas, aqui, em o quê? Em sites e nas redes sociais, em blogs, ok? Então, aqui nesses canaizinhos, nós podemos encontrar o artigo de divulgação científica. Lá no início do capítulo de vocês, vem um texto que tem por título Um Barato de Inseto, que é um texto que cientistas, pessoas estudiosas, estão estudando quem? Esse bichinho nojento aqui, né, que muita gente tem nojo, que é a barata. Mas aqui, ó, lá aqui, bem no subtítulo desse texto aqui, diz o seguinte: um barato de inseto. Elas podem dar origem a remédios, são importantes para a natureza e campeãs de velocidades. Com vocês, quem? As baratas. Então, aqui, lá no livro de vocês, no início do capítulo 5, certo? Tem um texto de divulgação científica que mostra estudos sobre as baratas, certo? Vale a pena vocês lerem para descobrir o que é que essas baratas podem dar origem, quais são os tipos de remédios. Se realmente tem estudos que comprovam, porque o artigo de divulgação científica, ele diz que tem que ter provas, né? Então,
creio que nesse texto, que vocês irão ler em casa, continuar porque só tem um pedaço do texto, ok? Para descobrir se realmente esses bichinhos aqui, horríveis, certo? Tem alguma serventia, certo? Então, nossa aula de divulgação científica, nosso gênero textual, termina por aqui. Beijos e até a próxima aula!